Tem uma música do Caetano Veloso que se chama Oração ao Tempo. E num trecho dela, diz assim: peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Bom, a gente está falando aqui da jornada do florescimento. E é claro que florescer leva tempo, né? Eu acho que o vídeo de hoje vai abordar muitas coisas, e eu espero conseguir não fazer um vídeo gigantesco. Mas o que acontece é que quando a gente está caminhando nessa jornada, é muito importante que a gente não tenha um tipo de atitude de adiamento. Como quem está adiando a felicidade para um momento que vai chegar no futuro. Como quem só vai conseguir se sentir realizado quando alcançar um florescimento pleno que está lá no fim dessa jornada. É muito importante que a gente consiga valorizar as transformações que acontecem no nosso caminhar, né? Ao percorrer essa jornada. Quando a gente está falando de florescimento, a gente está falando de conseguir fazer uso de um potencial. É basicamente isso. E pessoas que ensinam, as pessoas que estão comprometidas com o ensino, elas querem justamente ajudar as pessoas que elas ensinam a conseguir usar o seu potencial. Então, primeiro a gente precisa identificar esse potencial. A gente precisa perceber esse potencial. Aí, então, conseguir fazer o melhor uso possível desse potencial. A gente vai falar nesse vídeo, então, da honra. E eu já falei aqui, e eu preciso sempre retomar isso, né? Que a honra está em 3 aspectos, que são a consideração, a compaixão e também a confiança. Então a honra está nesses 3 aspectos. E eu também já disse que o ato de honrar é o que demonstra que o sentimento de amor de fato existe. Se você não está entendendo muito bem essa lógica, você pode voltar nos vídeos anteriores, em que eu explico isso com mais detalhes. Bom, quando a gente fala de honra, a gente pode aplicar essa honra em muitos diferentes campos da nossa vida. Eu vou estar falando aqui sobre a honra que a gente manifesta no campo da liderança, no campo do ensino e no campo da paternidade. E é o que acontece quando uma pessoa está numa posição de liderança, e a gente vai começar aqui falando da honra na liderança, né? É que essa pessoa, ela pode muitas vezes estar muito apegada à sua posição de liderança. E quando essa pessoa tem muito apego à sua posição de liderança, ela pode acabar errando o foco dos seus objetivos e daquilo com que ela devia estar comprometida. Um bom líder, ele age como um facilitador. Então, se a gente tem um líder que está sempre muito preocupado em defender o seu papel de líder, se ele tem essa posição de defesa, de estar sempre preocupado com quando vai ser o próximo momento em que eu vou ter que me afirmar, em que eu vou ter que defender a minha posição de liderança, em que eu vou ter que partir para o enfrentamento. A verdade é que o bom líder que age como um facilitador, ele diminui bastante a necessidade de ter que ir para o enfrentamento e defender a sua posição de líder. Porque esse não é o objetivo, né? O objetivo não é você entrar num cabo de guerra quando você é um líder. O objetivo é você ser um facilitador e fazer com que as coisas fluam
e fazer com que os potenciais sejam bem utilizados daquelas pessoas que você lidera. Então, um rei que está sempre com o seu cetro na mão, ele acaba ficando com cãibra, né? Eu não preciso ficar agarrado ao meu cetro, dormir com ele do lado do travesseiro. Esse apego à posição de liderança demonstra insegurança, né? E um líder inseguro está sempre muito preocupado em defender a sua posição de líder e em se provar. Ele está todo o tempo tentando se provar a sua posição de superioridade, o que não deveria ser realmente o foco, né? E aí, indo então do líder para o ensino, pensando num professor que não deixa de ocupar também uma posição de liderança. Assim como o líder também ocupa um papel em que ele precisa ensinar, o professor que tem o foco no ensino também está numa posição em que ele precisa liderar. Então, todo professor precisa também agir como um facilitador. Quando, às vezes, um professor ele entra na sala de aula, quando ele começa a dar aula para uma turma, por exemplo, é muito interessante porque quando a gente entra na sala de aula, a gente percebe que os alunos, eles muitas vezes, eles já têm uma posição de defesa. Eles já estão se defendendo e muito desconfiados, né? E aí a gente percebe que quando os alunos estão assim, já se defendendo, já desconfiados, e já querendo iniciar um cabo de guerra com o professor, e já estão querendo medir forças, né? O que a gente percebe é que esses alunos, com certeza, tiveram professores anteriormente que tinham esse foco no enfrentamento, que tinham essa tendência de medir forças, que tinham essa preocupação em afirmar a sua posição de superioridade. E eu não estou dizendo que o professor não deva ocupar a sua posição de autoridade. É importante que ele ocupe essa posição e que esteja claro que ele é autoridade na sala de aula para que as coisas corram de uma maneira organizada, né? Mas esse não é o foco. O que eu quero dizer, o foco não é o professor ficar provando o tempo todo que ele é superior, provando o tempo todo que ele sabe mais que os alunos, ganhando a queda de braço, né? O professor não deve nem entrar numa queda de braço. Então, o que um professor deve fazer, né? Quando ele chega numa sala de aula e os alunos já têm essa posição defensiva, eles já estão querendo iniciar um cabo de guerra ali, né? Ele precisa justamente mostrar que a preocupação dele não é se afirmar como superior ali, não é perseguir os alunos, porque alguns professores têm um posicionamento de enfrentamento até por essa insegurança. Como eles querem muito defender essa sua posição de autoridade, porque no fundo se sentem inseguros, eles já partem logo pro enfrentamento, né? E aí os alunos se sentem acuados, se sentem perseguidos. Então, por que caminho a gente vai? A gente vai pelo outro caminho de mostrar que você está ali para agir como um facilitador. O que é um facilitador, né? É uma pessoa que está ali para ajudar a encontrar soluções. E o foco desse professor é ajudar esses alunos a conseguirem utilizar bem o seu potencial, né? A gente quer ajudar esses alunos a identificarem seu potencial e usarem esse potencial da melhor forma possível. Eu tô ali para me mostrar mais forte que eles? Não, isso não me interessa em nada. Eu tô ali para ganhar discussões? Não, isso realmente eu não preciso provar nada para ninguém, né? Porque isso contraria até a maturidade que o professor devia ter diante dos alunos. Então, eu tô ali para fazer com que eles se sintam acuados, inferiores? Também não, né? Pelo contrário, a gente está ali para ajudar os alunos a se sentirem mais confiantes. E toda relação de professor e aluno é uma relação de troca. O professor ensina, mas também aprende. O aluno aprende, mas também ensina. Isso é bastante bonito, né? Essa relação de troca precisa ser percebida pelos alunos. E isso vai ser percebido em muitos movimentos do professor de humildade. O professor ele precisa demonstrar humildade. Quando ele demonstra
consideração pelo ponto de vista dos alunos, por aquilo que eles têm a dizer, quando ele ouve com atenção e quando ele demonstra que ele é capaz de aprender com os alunos, não tem cabo de guerra que se forme, né? Porque ali a gente tem pessoas que estão agindo juntas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Elas não são mais inimigas. Elas estão contribuindo umas com as outras. Saindo então da atuação do professor, indo para a atuação do pai e da mãe. O pai e a mãe não deixam de ser professores e também líderes. Eles estão numa posição de autoridade e eles estão numa posição de quem precisa ensinar. O negócio dos pais é que a responsabilidade deles é muito grande, porque eles estão lidando com um serzinho muito, muito frágil e eles são responsáveis por ele desde o momento em que ele nasce, né? Então, nesse caso, a compaixão, a consideração e a confiança são extremamente importantes. Porque o que acontece no exercício da paternidade é que aquele ser humano, ele é totalmente vulnerável debaixo da autoridade desses pais, né? Ele é extremamente vulnerável. E aquele ser humano, ele tem potencial, né? E os pais têm essa responsabilidade de ajudar os filhos a entenderem o seu potencial e usar esse potencial da melhor forma possível. Falando de potencial, o que acontece é que todo ser humano, ele tem potencial para construir e para destruir. Ambos os potenciais que a gente carrega de construir e destruir são bastante necessários. A gente só precisa saber construir as coisas certas e destruir as coisas certas. A gente percebe no mundo que a gente vive aqui ao nosso redor que tem muita gente destruindo as coisas erradas e usando o seu potencial de destruição para tornar a vida caótica para o restante das pessoas com as quais eles convivem, né? É o que a gente vê, infelizmente, nas guerras que têm acontecido ao longo da história, né? E no comportamento de muitos seres humanos que simplesmente não conseguem ser bons cidadãos. Eles estão agindo, usando o seu potencial de destruição da pior forma possível. Muita gente também usa o seu potencial de construir para construir coisas erradas, né? A gente sabe que tem muita gente ganhando muito dinheiro nesse mundo com esquemas que não são os melhores, né? Então tem gente construindo impérios nesse mundo, construindo coisas monumentais. Quando a gente fala de lucro, de bens, de domínio, mas eles fazem isso só para obter benefício próprio e às custas do prejuízo de muita gente, às custas do prejuízo da natureza, às vezes, né? Às custas do prejuízo do planeta. Então a gente tem gente usando o seu potencial de construir, a sua inteligência para construir o crime organizado, para construir esquemas de lavagem de dinheiro, né? Então, o que acontece? O ser humano, ele nasce com esse potencial, que é realmente um potencial intelectual incrível, e a gente tem essa capacidade de construir e de destruir. A gente só precisa saber construir as coisas certas e destruir as coisas certas. Então a gente pode pensar no bebê, ele vem com essa faísquinha do potencial, né? E aí, os pais, eles têm que ajudar essa criança a desenvolver essa faísquinha para que ela se torne uma chama capaz de iluminar, não de incendiar, né? Essa que é a grande questão, né? A gente precisa que esse potencial se torne uma chama que vai ser bem utilizada, né? Que se torne uma fonte de luz e não de caos. Toda essa adaptação dessa criança que vem ao mundo, ela é delicada. A criança, ela é como aquela plantinha extremamente delicada, que a gente precisa ajudar a se desenvolver de uma forma saudável. É papel dos pais honrar a chegada dessa criança ao mundo e honrar a possibilidade que eles têm de acompanhar o desenvolvimento dessa criança para que ela consiga ter confiança em si mesma e na sua capacidade de usar o seu potencial da melhor forma. Assim como o professor,
ele está diante do aluno com um potencial que é como uma chama bem pequena e fraca, né? E a gente precisa que ele consiga tornar esse brilho intenso, né? Isso é usar o seu potencial, seja qual for, da melhor forma. A gente quer que aquele aluno identifique o seu talento e use o seu talento ao máximo. E o líder é como esse maestro, né? Ele tem ali várias pessoas com diferentes potenciais, ele precisa ajudar cada uma delas a usar bem o seu potencial e a trabalharem juntas de uma forma harmoniosa. Todos esses papéis de liderança, da pessoa que ensina, do pai que acompanha o crescimento do filho desde o início, eles envolvem um grau de responsabilidade muito alto, né? E aí a gente tem que entender que tanto o líder, quanto o professor, quanto o pai, eles também têm potencial de construir e de destruir. Então, é muito importante a gente usar esse potencial que a gente tem na nossa posição de autoridade de uma forma muito responsável. Porque, da mesma maneira que a gente pode ajudar essas plantinhas que estão aí, que estão sob a nossa responsabilidade, a se desenvolverem e florescerem, a gente pode acabar contribuindo para que elas murchem, para que elas não cresçam, não floresçam, para que elas se enfraqueçam, né? Então, a gente volta aqui para a necessidade de ter compaixão dessas pessoas com as quais a gente lida, pensando naquele nosso papel de facilitadores. A gente precisa ter compaixão das fraquezas, das fragilidades desses seres humanos que a gente está ajudando a se desenvolver, né? A gente precisa conseguir se colocar no lugar deles. Como eu estava falando agora há pouco do bebê, se a gente for pensar que o bebê estava no útero da mãe, lá no útero da mãe, ele recebia tudo o que ele precisava. Estava paradinho lá, mas tudo que ele precisava estava ali, né? Tudo que o bebê precisava para se sustentar enquanto ser vivo estava ali. Só que o bebê ele passa por um momento de transição que é muito difícil de lidar. Quando o bebê sai do útero, o que ele sente momentaneamente é um desamparo. É aí que entra a compaixão, né? Eu preciso perceber que aquele bebê que acabou de chegar no mundo, ele está vivendo um momento de transição muito difícil, ele está se sentindo desamparado. O que é preciso fazer nesse momento em que o bebê chega ao mundo? A gente precisa mostrar para o bebê que tudo que ele tinha lá no útero, ele vai encontrar aqui também. É por isso que a mãe cuida do bebê com toda a dedicação, né? E é por isso que naquele momento ali em que o bebê acabou de nascer, nos próximos meses, a atenção da mãe realmente ela vai estar focada no bebê, né? Porque a ideia é mostrar para esse bebê que esse ambiente em que ele chegou também é seguro, também é capaz de sustentar a vida dele. Então aqui ele vai encontrar o alimento quando ele precisar, e quando ele sentir fome, quando ele chorar, ele vai encontrar o alimento. E quando ele sentir frio, ele vai ser aquecido. E quando ele se sentir angustiado, vai ter alguém para segurar ele, né? Então ele vai ter todo o tempo essas necessidades sendo asseguradas. Por quê? Porque ele precisa confiar nesse novo ambiente que ele está. Ele precisa sentir que naquele ambiente novo, ele consegue ter todas as suas necessidades satisfeitas também. Que dá para confiar nesse novo ambiente. E aí, com o tempo, conforme o bebê vai crescendo, a gente sabe que a mãe não é perfeita. Vai ter momentos em que ela vai falhar, não é? A gente não é perfeito. Mas o bebê foi percebendo que é seguro estar ali. E as falhas da mãe em relação ao bebê, embora de repente possam frustrar ele em algum momento ou outro, ele vai conseguindo resistir também a essas frustrações, né? Ele vai ter pequenas frustrações. E ele vai conseguindo resistir a essas frustrações. Porque ele já entendeu que dá para confiar naquele ambiente, né? Então pode ser que tenha uma hora que o bebê vai precisar de uma coisa que a mãe não vai entender direito. E às vezes pode ser que demore para ela perceber o que ele estava precisando, né? Mas ainda que o bebê comece a lidar com pequenas frustrações ali e aqui, ele vai conseguindo resistir a essas frustrações. Isso também é importante para o bebê.
ter que lidar com essas pequenas frustrações, ter que lidar com os seus sentimentos negativos, né? O bebê ele vai aprendendo a lidar com esses sentimentos que são negativos, porque eles fazem parte da natureza humana, né? A gente sente raiva, a gente sente desconfortos, e o bebê vai aprendendo a lidar com isso. Por que que no final dá certo? Porque assim como o professor, quando ele entra na sala de aula, ele consegue se conectar com os alunos e consegue estabelecer um vínculo de afeição, porque ele mostra para os alunos que ele está ali para ajudar e que ele está comprometido em ajudar e que o único objetivo dele é facilitar a vida deles ali. A mãe, ela vai conseguir passar essa mensagem para o filho também. Ela vai passando essa mensagem para o filho de uma maneira indireta, claro. A criança ainda não percebe essa mensagem conscientemente, mas a criança vai recebendo essa mensagem de que tem uma pessoa ali que só quer ajudar, que só quer cuidar, só quer acertar. E às vezes ela vai errar, mas ela só quer acertar. Ela tem o compromisso de honrar essa vida. Então a gente precisa entender, a gente que está na posição de autoridade, de liderança, de quem ensina, seja numa empresa, numa escola, ou na função de paternidade, em que a responsabilidade é a maior de todas. A gente tem que entender que quando a gente tem esse compromisso claro de ajudar, de contribuir e de honrar essas pessoas com as quais a gente está lidando, quando a gente tem esse compromisso, essas pessoas, elas vão ver que a gente vai errar. Mas isso não vai ter tanto peso. O professor, ele não sabe de tudo. Então, esse professor, quando ele chega lá e ele consegue fazer essas pessoas entenderem que, olha, eu tô aqui para ajudar vocês, eu só quero contribuir. Então, esse professor, ele vai cometer erros. Mas esses erros, eles vão ficar menores. E quando ele cometer esses erros, ele vai pedir desculpa. Por quê? Porque ele quer estabelecer um vínculo de confiança. Para que as pessoas confiem na gente, a gente tem que admitir os erros também, né? Então esse professor, ele vai ter essa atitude de muita sinceridade, de gente, eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para contribuir, e eu não tenho a intenção de parecer ser perfeito, e eu não tenho a intenção de me colocar num pedestal de superioridade. Eu tenho a intenção de facilitar, como eu puder, né? E de honrar esse papel, essa confiança que vocês estão me dando. Percebe? Porque a pessoa está te estendendo essa confiança, né? Ela está te dando esse voto de confiança. De permitir que você a ensine. No caso do filho, o bebê, diferentemente de um aluno, ele vai perceber isso aos poucos, né? Que aquelas pessoas que estão ali, elas estão realmente ali para ajudar ele. Elas estão realmente ali tentando facilitar a vida dele. Elas estão realmente ali tentando ajudar ele a se desenvolver da melhor forma possível. Então, eu posso falhar um dia aqui, mas tendo esse compromisso, eu vou acertar tantas outras vezes. Porque se eu tenho esse compromisso de honrar essa pessoa que eu estou ensinando, isso vai se tornar cada vez mais claro. Essa mensagem, ela vai sendo passada para essa pessoa, ela vai percebendo na maneira como eu ajo, na sinceridade com que eu faço isso, na maneira como eu honro esse papel, na maneira como eu me mostro digno dessa confiança. Então, sim, eu vou errar, mas se eu estiver realmente com essa intenção de honrar esse meu papel, de ensinar essa pessoa, de ajudar essa pessoa, de segurar ela pela mão e ajudar ela a caminhar, se eu estiver comprometido em fazer isso da melhor forma possível, eu vou acertar tantas outras vezes e vai ficar tão evidente o respeito que eu tenho por essa pessoa, que quando eu errar, ela vai falar, poxa, errou hoje, mas nossa, eu já vi essa pessoa acertar tantas outras vezes, né? E provavelmente quando eu errar, eu vou pedir desculpas, né? E quando eu errar, essa pessoa que eu estou ensinando vai perceber que eu vou ficar mais triste do que ela pelo meu erro. Então o exercício da honra
no papel de liderança, no papel de ensino, é primordial. Toda pessoa que vai assumir um papel assim tem que ter esse compromisso, né? É claro que muitas vezes a gente vai ter que ocupar a nossa posição de autoridade e ser firme e frustrar essa pessoa que a gente está ensinando, né? Mas isso também é honrar, né? Porque muitas vezes essa pessoa que eu estou ensinando, ela vai tomar um caminho errado e eu vou ter que ser firme. Porque muitas vezes dizer a verdade não é algo agradável, né? Eu vou ter que dizer a verdade muitas vezes para essa pessoa. E às vezes a verdade não vai ser boa para ela ouvir, né? Para que essa pessoa confie em mim, eu não posso dizer sempre o que ela quer escutar, né? Eu preciso ser sincero para que eu seja digno dessa confiança, né? E ser sincero, muitas vezes, a sinceridade, muitas vezes, ela é indigesta, né? Então, o professor, muitas vezes, vai dizer coisas que o aluno preferia não ouvir, mas ele precisa dizer. O pai, a mãe, muitas vezes, vai ter que impedir o seu filho de fazer muitas coisas que ele queria fazer, mas é para a própria proteção dele, né? Um líder, muitas vezes, ele vai ter que contrariar a opinião do grupo, né? Vai ter que se posicionar e dar diretrizes que muitas vezes os seus colaboradores não querem seguir. Ele vai ter que ser firme, né? Porque ele está na posição de líder e ele precisa assumir essa responsabilidade, né? E, então, sim, a gente vai frustrar, a gente vai dizer coisas que eles não vão gostar, e a gente vai ter que ser sincero, e a gente vai ter que corrigir, e isso também é honrar, né? A questão é que a gente vai dizer coisas que eles não querem ouvir muitas vezes, a gente vai contrariá-los muitas vezes, a gente vai também falhar muitas vezes, a gente vai ter que pedir desculpas, e tudo isso faz parte. Tudo isso precisa existir, precisa existir. Eles precisam nos ver falhando. Entende? Porque a maneira como você, que está nessa posição de autoridade, lida com as suas próprias falhas, também ensina muita coisa. Né? A humildade é uma lição que precisa ser aprendida também, né? E a gente precisa ter humildade de conseguir lidar com as nossas falhas e com as nossas limitações. Nós, que somos líderes, que somos professores, né? E também as pessoas que são pai ou mãe. Porque isso estabelece um exemplo, né? Na jornada do florescimento, a gente aprende também a se tornar líder. E a gente aprende a ensinar a si mesmo. E a gente aprende a direcionar a si mesmo. E a gente aprende a assumir o nosso papel de autoridade. E a gente vai aprendendo a usar o nosso potencial. Esse potencial que a gente tem de construir e de destruir. Mas para destruir as coisas certas e para construir as coisas certas, né? Então, a jornada do florescimento é um processo de aprendizado constante em que a gente vai falhar muitas vezes, né? Mas a gente precisa ser capaz de honrar a nossa própria caminhada, né? Agora, eu tô falando da gente como aprendiz mesmo, né? A gente como pessoas que estão aí nessa jornada de se entender, de aprender, né? Chega uma hora que a gente tem que ser líder de si mesmo, que a gente tem que ser pai de si mesmo, que a gente tem que ser professor de si mesmo. Chega uma hora que a gente não pode mais esperar tanto de mestres, mas a gente tem que ser o nosso próprio mestre. E nessa caminhada de aprendizado, que às vezes é solitária, é muito importante que a gente seja capaz de ter compaixão com as nossas derrotas, com os nossos erros, com os nossos fracassos, com as nossas quedas, que a gente tenha consideração por tudo que a gente já está conseguindo fazer, por todo o progresso que a gente já está fazendo, por toda a caminhada que a gente já percorreu, né? E que a gente mantenha a confiança na nossa capacidade de transformar essa nossa pequena fagulha numa chama que vai ser capaz de iluminar, né? E se tornar luz, né? Como diz a música do Caetano, é espalhar benefícios, né? Que benefícios a gente consegue espalhar? Já que o mundo precisa tanto de gente espalhando benefícios. Isso é honrar o nosso potencial, né? Honrar a nossa existência, honrar a nossa caminhada, honrar a nossa história, né? E a partir disso, conseguir honrar também as outras pessoas, quando nós tivermos de ensinar algumas coisas para elas também, né?